Abril de 1945, Okinawa, Japão. A batalha final do maior e mais mortal conflito na história da humanidade. O massacre na superfície da ilha foi inimaginável. Mas o antes impenetrável subterrâneo tornou-se o inferno na terra. As pessoas foram aprisionadas sob estas rochas. Isso aqui é uma sepultura. Granadas. Puxavam o pino, batiam na parte superior e prendiam com a barriga ou com o lado da cabeça. Uma rede de túneis e cavernas, antes utilizados para proteção, transformou-se em túmulos sangrentos. Muitos pais mataram seus filhos e esposas, Sério? cortando suas gargantas. E o oceano, uma sepultura marinha para uma poderosa frota americana. Esse buraco enorme foi feito por um avião kamikaze. Vamos folhear as páginas do tempo em Cidades Ocultas. Okinawa, Túneis do Inferno. Cidades Ocultas. Eu sou Don Wildman e aquela é Okinawa, a última resistência do Império Japonês. Na primavera de 1945, quase meio século após conquistar o Pacífico, o Japão estava novamente em pé. No domingo de Páscoa, 1º de abril de 1945, a maior frota naval da história americana atacou esta ilha. A Batalha de Okinawa seria a última da Segunda Guerra Mundial e a mais sangrenta batalha de toda a campanha do Pacífico. As forças japonesas estavam se desintegrando. Porém, em Okinawa ainda puderam rechaçar as forças aliadas por quase 3 meses, usando as únicas armas que haviam sobrado, sua lealdade e o subterrâneo. A ilha de Okinawa encontra-se a apenas 563 quilômetros ao sul do Japão e faz parte do arquipélago de Ryukyu. Em março de 1945, 1.600 navios de guerra americanos seguiram para este exuberante paraíso tropical, determinados a tomá-lo pela força e colocar o Japão de joelhos. Na Europa, os nazistas estavam no limiar da derrota e o Japão era a última força do eixo que restava. Esta era a última resistência da Segunda Guerra Mundial. Os aliados planejaram a invasão de Okinawa por quase 1 ano, mas os japoneses também planejaram. Dezenas de milhares de soldados japoneses, civis japoneses e trabalhadores coreanos haviam escavado uma vasta rede de túneis abaixo da superfície da ilha. Eles estavam decididos a forçar os aliados a tomarem Okinawa, um túnel por vez. Uma das mais sangrentas batalhas por Okinawa ocorreu no cume de uma montanha íngreme chamada Serrote. Tom, como está? Tudo bem. Você vive aqui na selva? É, eu sempre estou por aqui. É um prazer conhecê-lo. Encontrei Chris Madilski, um ex-cabo da Marinha que tem explorado os campos de batalha de Okinawa há 13 anos. Então, este aqui é o cume. É, o cume do Serrote é bem aqui. 180 mil soldados e fuzileiros navais americanos atacaram as praias de Okinawa. Muitos acabariam por enfrentar os japoneses aqui, no cume do Serrote. O nome foi dado pelos americanos devido ao brutal massacre que ocorreu aqui. Um dos veteranos do combate com quem eu conversei descreveu da seguinte maneira: imagine andar sobre uma colmeia. Amplie isso umas 1000 vezes. Uma verdadeira chuva de balas. Então as balas vinham de todos os lados? Todos os lados. Muitas vezes estavam tão bem camuflados que você não tinha nenhuma ideia de onde estavam. Era assim. Esta aqui é a entrada para baixo? É. Nós teremos que desligar as câmeras. Ah, é? É, não podemos filmar onde é a posição exata da E caverna. por quê? Não queremos que as pessoas venham aqui e brinquem perto das cavernas. Elas podem se machucar. Após a guerra, muitos dos túneis foram lacrados e esquecidos. Poucos foram autorizados a explorá-los. São considerados altamente perigosos e são fechados ao público. Certo. Nossa. Agora, antes de avançarmos, quero dizer algumas palavras sobre estar aqui dentro.
O que você deve fazer agora é ter cuidado com a sua cabeça. Este coral arranca o seu couro cabeludo em 1 segundo. Agora, nas paredes, tem esta coisa que os japoneses chamam de ogadi. É um centípede. É altamente agressivo. Pode saltar se você o provocar. Se não incomodá-lo, não haverá problemas. Agora, outra preocupação nestas cavernas são os artefatos militares. Os japoneses não criaram armadilhas explosivas nas cavernas, mas eles armazenavam granadas, munição antitanque e, às vezes, munição de artilharia aqui dentro. Deve prestar atenção onde pisa. Eu vou tomar cuidado com os centípedes e as granadas. Tudo bem. O que você percebe é que os japoneses sabiam que estávamos vindo. O poder de fogo que os Estados Unidos trouxeram a esta ilha era absolutamente fenomenal. 10 dos quase 1.600 navios na costa, os couraçados, possuíam a capacidade de despejar mais de 120 toneladas de explosivos sobre a ilha a cada 60 segundos. Não havia nenhuma maneira de nos enfrentar na superfície, o poder de fogo era muito grande. Então foram forçados a pensar num jeito diferente de vencer a batalha. Anular o poder de fogo, atrair os americanos e vencê-los no corpo a corpo. Para se prepararem para a invasão americana, que eles sabiam que aconteceria, os japoneses usaram mão de obra civil e escrava para escavar uma engenhosa fortaleza subterrânea. Durante 4 meses, 37 cavernas com uma rede de túneis interconectados foram escavadas nessa serra de 3.657 metros de comprimento. Os túneis foram projetados com múltiplas entradas e saídas, permitindo que os soldados japoneses fizessem ataques mortais de surpresa às tropas dos Estados Unidos e novamente desaparecessem em seu labirinto subterrâneo. A maioria desses túneis foram lacrados pelos americanos após a Batalha do Cume do Serrote. Então, se estivéssemos aqui dentro e uma grande bomba de um daqueles couraçados acertasse bem aqui, como é que seria? Estas cavernas foram feitas em pedra calcária e uma de suas características é a absorção de choque. Então, quando acontece o impacto, o choque se dissipa por todo o cume e não se concentra em uma única área. Os japoneses sabiam que a densa rocha coral seria impenetrável ao bombardeio dos navios de guerra americanos, mas tinham de se proteger do ataque por terra. Então projetaram os túneis com curvas acentuadas que evitariam o efeito dos lança-chamas e das granadas que poderiam ser usados. Os múltiplos pontos de entrada também tornaram menor a probabilidade de que as tropas japonesas fossem encurraladas aqui dentro. Eu vejo claridade aqui. Então esta é uma saída na outra extremidade. Isso. E isto permitiria aos japoneses, enquanto nós tomávamos o cume... O desmoronamento. É um desmoronamento mesmo. Você está bem? Olha só isso. Mantenha a cabeça abaixada. É com isso que você tem que tomar cuidado aqui. É isso aí. Como eles foram construídos, sem manutenção regular e reforços, os túneis às vezes desmoronam com o peso da montanha acima. Mas em 1945, esta fortaleza era quase impenetrável. Tá, olha isto. Dá uma olhada nisto. Tá tudo preto aqui dentro. É dos lança-chamas que foram usados para tomar estas cavernas dos soldados americanos. Isto é, eles lançavam chamas aqui para baixo. Esta parede está totalmente chamuscada. Deve ter sido necessária muita coragem para que os soldados americanos combatessem até alcançar as cavernas, avançando entre rajadas de metralhadoras e atiradores, e acabando por enfrentar a confusão dos túneis escuros sem saber que horrores os esperavam. O homem do lança-chamas avança. Entendi. Agora ele está em apuros. Tem uma expectativa de vida de 2 semanas quando entra em combate. Estamos sentados nesta caverna, está escuro, estamos olhando para fora. Se ele está ali de pé, ele será visto. Ele já era. Para os soldados japoneses, esta era uma luta até a morte. Uma batalha que pensavam que nunca perderiam porque acreditavam que seu imperador era um deus vivo e sabiam que eram a última linha de defesa de sua nação. Os japoneses usaram táticas neste cume que incluíam lançar os corpos daqui de cima sobre nossos soldados. Como na Idade Média. Isso, um cerco ao castelo. Esta era a linha de frente. Daqui em diante estamos no território japonês. Sei. E esta é a casa. Isto é, você tem de imaginar que está defendendo sua linha de frente. Em sua casa estão sua esposa, seus filhos, sua mãe, sua avó. Entendi. Dará tudo de si nessa luta. E a verdade é que isso funcionou. Porque dizem que Truman comentou: eu não quero uma outra Okinawa de um canto a outro do Japão. De fato, Okinawa seria a batalha final da guerra. Em 6 de agosto de 1945, 3 meses após o combate no Cume do Serrote, Truman ordenou um ataque com a bomba atômica sobre Hiroshima e 3 dias depois, um outro em Nagasaki. A Batalha do Cume do Serrote durou 11 dias.
Os Estados Unidos perderam cerca de 2.500 homens. Os japoneses, 4.500. Nossa, então foram 7.000 homens em 11 dias. Exato. Contando os dois lados. Isso. Só nestas montanhas. Só nestas montanhas. É incrível. Os subterrâneos de Okinawa são repletos de túneis escavados à mão. Mas esses túneis foram construídos para as Forças Armadas, o que significa que os quase 500.000 civis que viviam aqui não tinham onde se esconder. Suas vilas eram campos de batalha, suas fazendas foram incendiadas, suas escolas eliminadas. Então eles fugiram para os locais mais seguros que puderam encontrar. O Sistema de Defesa Natural de Okinawa, mais de 1.000 cavernas. Próximo à cidade de Itoman, na extremidade mais ao sul da ilha de Okinawa, encontra-se uma grande caverna natural. De março a maio de 1945, à medida que as forças aliadas forçavam o exército japonês mais para o sul, os moradores desta área deixaram seus lares e foram para uma caverna subterrânea bem escondida chamada Todoroki. Era a única maneira de a população sobreviver à brutal batalha. Mas as cavernas acabariam por se transformar em um inferno na terra. Os habitantes locais haviam caminhado para suas próprias sepulturas. Vou me encontrar com um morador de Okinawa chamado Zenichi Yoshimine. Ele tinha 13 anos quando os americanos chegaram aqui e passou a maior parte do ano de 45 em fuga com sua família antes de finalmente se renderem dias após o final da batalha. Ele concordou em partilhar com a gente sua história e os violentos acontecimentos na caverna de Todoroki. Konnichiwa. Konnichiwa. Yoshimine-san. Olá, como vai? Muito prazer, em Tony conhecer. Weidman. Adorei seu carro. Obrigado. É muito bonito. É antigo. Tem 39 anos. É um automóvel clássico. Senhor Yoshimine, como era isto aqui na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial não havia nenhuma árvore. Era como um vulcão. Isto tudo foi devastado? Sim, tudo destruído. Agora está coberto pelo verde. E a entrada da caverna é bem aqui embaixo? Isso mesmo. A máquina de propaganda do Império ensinava aos moradores de Okinawa que os americanos eram como monstros. Então, para eles, arriscarem-se nestas cavernas escuras e úmidas era um destino muito melhor que enfrentar o exército americano. Todos sabem do lado militar da Batalha de Okinawa. Mas o outro lado da história é sobre civis. Estas pessoas foram encurraladas entre duas grandes forças. E para onde iriam? Em busca de segurança, se não para o subsolo. Se eu fosse um civil em Okinawa, à procura de um abrigo, esta seria a última luz do dia que eu veria. Nossa, olha só isso. Agora vamos para a maior área em que os civis se escondiam. Tá bom. As condições para os civis que se escondiam nas cavernas em torno de Okinawa eram horríveis. E Todoroki não era uma exceção. Mas com uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial acontecendo acima de suas cabeças, estas cavernas eram sua única esperança. Nos disseram que vocês eram bestas ou monstros que não eram humanos. Então, se você fosse capturado pelos americanos, cortariam seu nariz, a orelha. Sério? Tudo ou seria isto... atropelado por um tanque de guerra. Nossa. Este era um motivo bastante convincente para se permanecer dentro de uma caverna. Muitas das pedras escavadas nos montes de Okinawa consistem de antigos recifes de corais que se levantaram acima do nível do mar há quase 1 milhão de anos. As centenas de cavernas naturais da ilha foram criadas pela erosão causada pela água da chuva infiltrada através do coral duro, porém poroso, formando córregos e rios. Esta água então escavou os grandes espaços subterrâneos que mostrariam ser boas casamatas, mas não eram lugares ideais para se viver. Quando a frota dos aliados foi avistada na costa de Okinawa, Zenichi Yoshimine, então com 13 anos, sua mãe e sua avó sabiam que tinham de fugir. Os três correram pela floresta
centenas de civis horrorizados se aglomeravam na escuridão. Em sua busca por segurança, poucos haviam trazido algum alimento. E dentro de poucos dias, muitos estariam famintos. Mas sair significava arriscar a vida. Então há um rio subterrâneo passando por aqui? Na época das chuvas, a água sobe até esta altura. Não brinca. Muitas pessoas se afogaram. Então muitos dos civis se afogaram nas inundações repentinas que aconteceram aqui? Há muitos corpos por aqui. Ah, exatamente. O mau cheiro você não pode... Eu nem posso imaginar. Imaginar, sim. Está vendo a água aqui? Aham. Imagine muitos corpos boiando por aqui. Este rio subterrâneo era a única fonte de água. Mas com todos os corpos e a falta de saneamento dentro da caverna, ele logo ficou contaminado com a disenteria, que acabou por causar mais mortes. E havia outros perigos escondidos na escuridão das cavernas. Olha isso aqui. Como se você já não tivesse bastante com o que se preocupar nestas cavernas. Olha essa gracinha. Um centípede venenoso. Eles estão em todas as paredes. Eles matam. No início de junho, as condições na caverna ficaram ainda piores. Enquanto o exército japonês era empurrado para o sul da ilha, um grupo de 10 oficiais do exército japonês entrou nas cavernas e forçou os milhares de civis a voltarem para os lugares mais profundos. A partir deste momento, ninguém mais pôde sair, mesmo que fosse para caçar para se alimentar. Os oficiais foram a todos os lugares para silenciar os civis, pois qualquer ruído poderia colocá-los em risco, inclusive o choro dos bebês. É claro que as crianças fariam barulho, mas elas foram proibidas de fazer, é isso? E as pessoas, especialmente os soldados, lhes disseram, façam silêncio. Mas sabe, os bebês não podiam entender isso. O que o senhor está me dizendo é que os soldados japoneses matavam os bebês que faziam muito barulho. Isso. Em junho, um bombardeio aéreo e o movimento dos pesados tanques blindados provocaram uma avalanche de estalactites. Choveram lanças letais sobre os homens, mulheres e crianças escondidos abaixo. As pessoas foram aprisionadas sob estas rochas. Estamos olhando para... Isto aqui é um cemitério. Deve ter havido gritos, devem ter sido cenas estarrecedoras. Sim. Muitos pais mataram seus filhos e esposas, cortando suas gargantas. Não, sério? E se suicidaram usando granadas de mão. Que foram fornecidas pelas Forças Armadas? Sim, isso mesmo. Em meados de junho, as forças aliadas avançavam rapidamente sobre a ilha. Então, os oficiais do exército partiram apressados. Logo depois, os moradores foram descobertos pelas tropas americanas, que foram conduzidas até eles por 2 civis, o Sr. Miyagi e sua esposa, a havaiana. Então, quando o senhor foi trazido pela primeira vez para fora de sua caverna e o senhor viu um americano, qual foi a sua primeira impressão? Bom, eu achei que nos matariam imediatamente, mas não. Não nos mataram. Eles me deram água. Nós pensamos que estava envenenada. Então, o americano bebeu primeiro e deram ao senhor. Nos ofereceram. E então nós bebemos. Mais de 150 mil pessoas, um terço da população civil de Okinawa, foram mortas nos 3 meses de batalha. Não há como saber quantos deles morreram aqui, mas o Sr. Yoshimine acredita que foram centenas. Quer dizer que existem restos de corpos humanos por toda parte nesta caverna? Por toda parte. Por toda parte nesta caverna. Como o senhor se sente ao retornar a estas cavernas? Bom, eu não quero entrar nesta caverna nunca mais na minha vida. Nunca, mesmo. Enquanto as tropas da infantaria lutavam um sangrento combate corpo a corpo nos campos de batalha e nos túneis no interior das montanhas de Okinawa, o QG da elite da marinha japonesa se apresentava para lutar uma guerra sem navios, a partir de um elaborado centro nervoso no subterrâneo. Mas nas últimas semanas de batalha, dezenas de milhares de soldados japoneses haviam morrido. A ilha estava rapidamente escapando ao seu domínio e a derrota parecia inevitável. Mas para a orgulhosa marinha japonesa, a rendição simplesmente não era uma opção.
A pouco mais de 3 quilômetros ao sul de Narra, na península de Oroco, a Marinha construiu um centro de comando subterrâneo conhecido como Monte do Almirante. Era aqui que o contra-almirante da frota japonesa, Almirante Ota, ficava. No início da guerra, o Japão era uma das grandes potências navais do mundo. Mas em junho de 1945, a frota japonesa foi destruída e mal podia defender suas próprias instalações em terra. Um ataque anfíbio da 6ª Divisão da Marinha Americana havia isolado o QG da Marinha Japonesa do resto da ilha. Não havia honra na derrota, mas para estes leais soldados e marinheiros japoneses, havia honra no ritual de suicídio coletivo. Aqui embaixo desta montanha cheia de túneis escavados fica o QG da Marinha Japonesa. Nós encontramos o único sobrevivente que estava aqui nos dias antes da rendição, o Sr. Agarie. O ex-fuzileiro Chris Majewski veio para ajudar a traduzir. Oi, Dom, como vai? Como está, Chris? Bem, este é o Sr. Agarie. Agarie-san. É um prazer conhecê-lo, uma honra, obrigado. Esta é a entrada para o QG. Sim. Então tá, vamos entrar. Em que ano ele esteve aqui nestes túneis? Chegou aqui em 13 de junho de 1945. Isso foi bem no meio da batalha. É, exatamente. Então, o que ele viu aqui foram os últimos dias de luta por esta parte de Okinawa. Isso mesmo. O Sr. Agarie era um soldado raso da Marinha Imperial Japonesa. Quando a então orgulhosa marinha foi arrasada, era seu trabalho e de seus companheiros defender a base. Bom, isto é diferente de todos os túneis da ilha por causa do projeto. Estamos no QG. Havia mais conforto porque o contra-almirante estava aqui. Entendi. Ao contrário dos túneis no cume do serrote ou das cavernas onde os civis se escondiam, o QG da Marinha Japonesa era uma grande e sofisticada rede de túneis de concreto. Com profundidades de até 30 metros, as explosões na superfície tinham pouco impacto aqui. Alguns dos túneis tinham 300 metros de comprimento, com ventilação e eletricidade. Eles ligavam uma série de grandes quartos, inclusive o quarto particular do almirante, o centro de comando, o quarto de códigos e o do rádio, a cozinha, a área médica e o dormitório. Alguns destes túneis estão fechados. Deixa eu ver. Bom, eu tenho permissão para olhar ali dentro. Olha só este lugar. Tudo isto abaixo de mim foi trazido pela chuva. Eu estou pisando em 60 anos de lama. Deixa eu tirar o casaco. Olha só isso. Presas na lama. Vou remover com cuidado. São balas velhas. Você sabe que está caminhando sobre balas e granadas. E sabe Deus que tipo de munição há nestes lugares? Estes são túneis inexplorados e é por isso que você tem que ser cuidadoso aqui. Você pode literalmente explodir. Hoje, partes do QG da Marinha Imperial estão desmoronando e estão repletas de explosivos mortais. Tá, tudo bem. Depois disso, tá livre. Mas há 60 anos, esta era uma fortaleza subterrânea, provavelmente o lugar mais seguro da ilha. Enquanto as operações navais dos Estados Unidos eram coordenadas entre os poderosos couraçados que cercavam Okinawa e o Pentágono em Washington, a Marinha Japonesa traçava sua estratégia de defesa deste pequeno quarto subterrâneo. A que profundidade estamos? Do topo da montanha até onde nós estamos agora são 28 metros. E estamos a uns 20, 23 metros da lateral da montanha. E este monte sofreu um intenso bombardeio. Ah, sim. Mas não tem nenhum dano aqui. Nenhum dano do bombardeio, mas eu tô vendo estes furos aqui. O que são? Ele disse que são de granadas. Então as granadas foram usadas nesta sala? É. O que ele disse é que havia 3 maneiras de se cometer suicídio. Granadas, puxavam um pino, batiam em cima e prendiam com a barriga ou com o lado da cabeça. Ele disse que era dessa forma. Sei.
Os outros 2 modos que ele disse são o Kusuri. Kusuri é remédio e ele está falando de veneno. E o último era pôr uma pistola na sua cabeça e puxar o gatilho, porque a vergonha da derrota era totalmente insuportável. Desde épocas remotas, os guerreiros japoneses viveram sob um rígido código que dita como lutar e como morrer. O código os ensina a lutar até a morte. E se a derrota parecer inevitável, a executar o suicídio ritual, o seppuku ou harakiri. Inicialmente isso era reservado aos guerreiros samurais, mas durante a dura batalha por Okinawa, mesmo os almirantes da grande marinha japonesa viveram e morreram por esse antigo código. Este é o quarto do oficial comandante. Foi aqui que encontraram o corpo do almirante Ota. Então este é o quarto principal. Os comandantes ficavam aqui dentro. É. O contra-almirante Minoru Ota era o comandante da base da Força Naval. Este é um slogan de batalha que provavelmente foi escrito pelo almirante Ota. Este era o seu quarto particular. E o que diz? Basicamente quer dizer... nós destruiremos os americanos malignos. Sério? E este aqui que ele está limpando? Este supostamente é um poema de morte escrito pelo almirante Ota pouco antes de morrer. É uma tradição escrever um poema antes de cometer suicídio. Então acreditamos que este seja seu poema de morte. E o que ele diz? Algo como morrer pelo imperador é a mais elevada honra. Mas isso não era comum a todos os soldados e civis. De fato, 300 mil civis de Okinawa e 7 mil soldados sobreviveram à guerra, inclusive o Sr. Agari. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os alunos do Japão aprendiam que o seu país estava envolvido numa guerra santa e que era apenas uma questão de tempo até que o Japão e seu sagrado imperador saíssem vitoriosos sobre seus inimigos, os americanos. Mas com a guerra no Pacífico tendendo para o lado americano, por todas as partes do país, os civis foram forçados ao serviço militar. Dezenas de milhares de civis de Okinawa, inclusive as adolescentes das escolas da elite da ilha. As pequenas vilas, como esta, foram transformadas em campos de batalha e os hospitais em inacreditáveis cenas de horror. Cidades subterrâneas da morte. A cerca de 6 quilômetros ao sul do cume do Serrote e aproximadamente 5 quilômetros ao sul da capital, Nara, encontra-se a pequena cidade de Haibaru. Em 1944, com cerca de 180 mil soldados americanos se aproximando rapidamente, o 32º Hospital do Exército Imperial teve que ser movido para fora do alcance da artilharia aliada. Em menos de um ano, uma rede de 30 túneis foi construída no cume acima da cidade para criar um verdadeiro hospital no subsolo. Eu estou a alguns quilômetros de Haibaru. A vila fica para lá. Tudo que você vê ao meu redor era um campo de batalha e entrelaçado por túneis. Ao final da guerra, a maioria dos túneis do hospital havia sido atacada pelas forças americanas com lança-chamas e granadas. A maioria dos acessos ao hospital foi bloqueada pelos escombros. Há todas estas aberturas destes túneis por toda parte aqui, sabe? Aqui é uma. Está bloqueada, como a maioria, mas eu acho que podemos dar uma olhada no interior de uma delas se usarmos estas câmeras. Aqui diz: Rabu, cuidado. Rabu é uma cobra venenosa que existe nesta área. Então vamos tentar evitá-la. Sim, aqui, olha só. Aqui embaixo tem uma abertura. Com a ajuda de nossa câmera especial da SWAT, conseguimos dar uma olhada em um destes túneis destruídos do Hospital do Exército. Em seu interior, podem ter havido beliches, assistentes de enfermagem da cidade local, correndo por todos os lados, cuidando dos feridos e doentes. Se pudéssemos entrar lá, escavar um pouco, quem sabe o que encontraríamos? Que histórias existem lá? Que histórias poderiam ser contadas? O que exatamente aconteceu neste túnel permanece um mistério. Mas podemos encontrar uma das pouquíssimas sobreviventes das pessoas que trabalharam no hospital durante a guerra. Hoje, aos 80 anos, Hisa Tsuhako nunca contou sua história à TV americana. É uma honra conhecê-la.
Ela veio acompanhada de seu tradutor, Tomio Ota. Em 1944, aos 16 anos, Rissa frequentava uma escola de comércio de elite para meninas, com planos de se tornar professora, quando o exército recrutou centenas de meninas, como ela, para serem assistentes de enfermagem. Quando ela foi recrutada, o hospital era subterrâneo ou era na superfície? Era na superfície no início. Ah, tá. Então ela não tinha ideia em que estava se envolvendo? Não, ela não tinha ideia alguma. Em março de 1945, quando as bombas da frota de couraçados dos Estados Unidos começaram a cair sobre Okinawa, os trabalhadores do hospital, incluindo 222 adolescentes como Rissa, se esforçaram para levar os pacientes para os túneis. Podemos ir lá dentro e ver onde ela trabalhou? Tá. Sim, tá bom, eu vamos sigo lá. vocês. Então, esta é a entrada para um dos túneis. Sim, este é o túnel 20. Quantos quilômetros de túneis? São aproximadamente 4 quilômetros. Está vendo este buraco aqui? Isto é o que sobrou das colunas que Certo. suportavam a caverna. E foi escavado praticamente à mão. Ah, entendi. Havia uma fileira de Aham. camas, beliches, no lado esquerdo com um corredor aqui, assim. Muito cheio. Sim, lotado. Entramos no túnel 20, a entrada principal do que era chamada de Ala 2, a área cirúrgica do hospital. A caverna era dividida internamente por 2 túneis menores. Havia 30 ao todo, com altura e largura de 1,80 m esculpidos à mão, com picareta, na pedra calcária do cume, e depois reforçados com os pilares de madeira. Os corredores estreitos foram preenchidos com uma fileira de beliches. Devido à grande quantidade de soldados feridos e moribundos, tiveram de colocar 2 soldados em cada cama. Então, neste pequeno espaço, ela fazia os atendimentos. Todos juntos, com muitos outros. Havia pessoas Nossa, feridas pelo caminho. Inacreditável. O trabalho de Rissa era ajudar as enfermeiras e os pacientes de toda forma possível, como trazer-lhes água e ataduras. Mas devido à falta de suprimentos médicos, principalmente antissépticos básicos, os soldados feridos sofreram gangrena e outras infecções. Com o agravamento da batalha na superfície, a pilha de corpos aumentou, apavorando a adolescente Rissa e as outras assistentes. Quando a fonte de água limpa diminuiu, a disenteria disparou. Era um cheiro muito, muito forte. Sei. Que ela se lembra. O cheiro de sangue, pus e tudo mais. E o pus é... Como eram incapazes de se mover, tinham de fazer as suas necessidades nas camas. Ela tinha de trazer o urinol. No início, ela tinha de sair e respirar um pouco e voltar para dentro. Entendo. Ao final de 3 meses de batalha, com centenas de soldados terrivelmente feridos inundando o hospital, os cirurgiões, as enfermeiras e as centenas de adolescentes como Rissa trabalharam freneticamente por dias, tentando salvá-los. Essa era sua última oportunidade de salvar sua pátria. Os médicos tinham que trabalhar 24 horas por dia e não paravam de amputar. E ela carregava as partes dos corpos para fora. Sim, ela carregava para fora. A maioria dos soldados sobrevivia a menos de 5 dias. 5 homens morriam por dia somente no túnel 20. Rissa e as outras assistentes de enfermagem eram responsáveis por se desfazerem dos corpos. Havia muitas crateras causadas pelas bombas em toda parte. O que elas faziam simplesmente era despejar os corpos naqueles buracos. Nas crateras. Nas crateras. No final de maio, as tropas americanas avançaram até a entrada do túnel. A equipe médica fugiu, deixando os soldados feridos para enfrentarem seus destinos sozinhos. E correram de volta para a caverna, onde ficaram surpresos ao encontrar 5 soldados japoneses, inclusive um alto oficial, preparando um coquetel suspeito em latas de leite. No início, ela pensou que era um alimento para os pacientes. Sim. Isso seria algo bom. Ela tentou ajudá-los. Eles não queriam que ela visse para testemunhar o que faziam e começaram a misturar cianureto. Para matá-los? Para matá-los, exatamente.
Apesar das tentativas de Rissa e da equipe médica para salvar suas vidas, os soldados sobreviventes foram assassinados pelos oficiais, que temiam que eles dessem informações valiosas aos inimigos. Rissa e seu amigo apressaram-se em sair do túnel, eternamente assombrado pelos gritos dos homens agonizantes. Cerca de 100 morreram abandonados neste túnel, mas havia outros 30 túneis. Um mês depois, Rissa foi capturada pelas tropas americanas e trazida a uma praia onde encontrou muitas outras estudantes enfermeiras. Ela disse que os americanos a trataram muito melhor que os japoneses, de forma que, na verdade, os mais assustadores eram os próprios japoneses. Os japoneses. Tão sangrentas quanto as batalhas em terra, nas cavernas e túneis, as batalhas no mar mataram quase 5.000 marinheiros e oficiais navais dos Estados Unidos. Quase metade dos americanos que morreram aqui. E a Marinha Americana perdeu mais navios em Okinawa que em qualquer outra batalha em sua história. A outrora grande marinha japonesa fora dizimada, estava acabada. Mas eles ainda possuíam uma arma mortal pronta para atacar. O temido piloto kamikaze. Cerca de 2 horas ao norte de Naha, capital de Okinawa, fica o porto de Toguchi. Suas águas foram testemunhas de algumas das mais violentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Muito prazer. O prazer é meu. O ex-sargento da Marinha, Kurt Reese, e o sargento da artilharia, Chuck DeCesare, vão me levar aos destroços do USS Emmons, a 16 quilômetros do porto de Toguchi. Um destroyer de 1.600 toneladas que foi abatido por uma devastadora missão suicida em 6 de abril de 1945. Os destroços estão a uma profundidade de 45 metros. Por isso, Kurt preparou um equipamento especial para mergulho em águas profundas. Bom, honestamente eu tô um pouco nervoso com este mergulho porque eu já mergulhei com ar enriquecido, mas só por diversão e nunca tão profundamente. A questão quanto ao nível mais alto de oxigênio em sua mistura é que se você respirar muito fundo, pode sofrer com a toxicidade do oxigênio. Você pode se envenenar pelo próprio ar que está respirando. Embora 45 metros seja um mergulho perigoso, esta é a única maneira de explorar a frota destruída da Marinha Americana. O USS Emmons, de 106 metros, começou a operar em 1941 e passou por diversas operações durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo escolta naval, patrulha anti-submarinos e suporte de artilharia em 4 áreas de operação, da costa norte da África às praias da Normandia no dia D. Em março de 1945, o Emmons navegou para o Pacífico, onde se juntou a uma grande armada de 1.600 navios em Okinawa. Mas sua tripulação pouco pôde fazer, pois a mais letal arma japonesa rapidamente se aproximava. Esta é a última parada antes de Okinawa e o kamikaze é o último recurso contra estes navios. Exatamente. Eles planejavam morrer em defesa de Okinawa. Nenhum deles tinha qualquer intenção de sobreviver a essa batalha. Inicialmente estavam usando pilotos experientes, mas obviamente, quando um kamikaze faz seu trabalho, faz só uma vez. Bom, como foi que eles afundaram o Emmons? Foram 5 impactos em um intervalo de 2 minutos. Foi uma sucessão muito rápida. 5 aviões atingiram o Emmons em 2 minutos? Em um intervalo de 2 minutos. As 1.600 toneladas de aço do Emmons permaneceram esquecidas no fundo do oceano por 56 anos. Até que um poderoso tufão varreu a ilha. Sua força deve ter balançado o navio lateralmente, causando um vazamento de óleo que subiu à superfície. Marinha. Kurojima, vai chover. Aquela é a boia, né? E aqui estamos bem em cima do Emmons. Exatamente. Tá, então estamos no meio de um campo de batalha naval, é isso? No meio da água. Aconteceu aqui. É o lugar onde o Emmons foi afundado. Então, quando chegarmos lá embaixo, poderemos mesmo entrar no navio? Preferimos ficar fora do navio, porque ele é uma sepultura de guerra. 60 marinheiros foram mortos a bordo, sem mencionar os 5 pilotos japoneses que estão sepultados lá. Tá certo, então, por respeito a eles, ficaremos do lado de fora e não vamos explorar o interior. Tudo bem. Tá pronto? Tá, eu tô pronto. Então vamos lá.
Nós estamos a 22 metros de profundidade e já podemos ver o navio. Lá embaixo está o Immons. É impressionante. Olha só o tamanho disso. É simplesmente enorme. Esse buraco enorme foi feito por um avião kamikaze. Esta é a lateral do navio. Está avariada. Aquele é um dos 5 kamikazes que afundaram o Immons. Os pilotos kamikazes foram os mais terríveis guerreiros da Segunda Guerra Mundial. Em japonês, kamikaze significa vento divino, e suas missões suicidas representaram um ato de total devoção à pátria. Em nenhuma outra parte, os kamikazes causaram mais destruição que na Batalha de Okinawa. Nos 2 dias em que o Immons foi atacado, 355 pilotos kamikazes, voando em aviões carregados de bombas, explosivos e tanques de gasolina cheios, chocaram-se propositalmente contra alvos navais, atacando 22 navios americanos e afundando 11. Foi um dos mais mortais ataques na história naval dos Estados Unidos. Mais de 60 anos após ter afundado, o Immons permanece quase que intacto. A maioria dos 60 membros do grupo que morreram neste dia ainda estão sepultados em seu interior. Dedicado à honra e à memória de nossos companheiros do USS Immons, DD-457, desaparecidos em ação em 6 de abril de 1945. Estas vidas humanas perdidas, todos estes homens sepultados aqui embaixo, dentro deste navio. Isto faz tudo parecer tão real. Edwin Anderson, Temple, Linds, estas são pessoas reais. Bem aqui. Mais vidas foram perdidas na Batalha de Okinawa que nos ataques com bomba atômica a Hiroshima e Nagasaki juntos. 12 mil americanos, 120 mil soldados japoneses e 150 mil civis. Hoje, somente os túneis desmoronando, as fortalezas enterradas, as cavernas em desintegração e uns poucos sobreviventes restaram para descrever o verdadeiro inferno que se passou nesta pequena ilha, acima e abaixo da terra.